Olá, meus amados, que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. Eu sou Marcos Marinho e estamos aqui anunciando a palavra de Deus. E eu trago uma palavra de alerta, uma palavra para a nossa vida hoje a respeito de tentação. As 3 formas de o inimigo tentar a tua vida. Que foi essas mesmas 3 formas que o inimigo tentou Jesus lá no deserto. Então tenha muito cuidado, fique comigo até o final desse vídeo para você poder identificar quando o inimigo estiver tentando você, quando você estiver sendo tentado. Identifique quais são as armas, quais são as estratégias de Satanás para tentar você, para te fazer pecar contra Deus e para te afastar da presença de Deus. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, para nós entendermos melhor qual essas 3 formas, esses 3 momentos que o inimigo vem contra nós para nos tentar, que foi a mesma tática que ele usou para tentar Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. E ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. E disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Meus amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que o inimigo, Satanás, ele veio tentar Jesus no momento de dificuldade. Jesus foi conduzido ali para o deserto e então Jesus teve fome, depois de 40 dias e 40 noites jejuando. Perceba aqui que o inimigo, ele não tenta Jesus quando Jesus chega no deserto, mas sim depois de 40 dias, que ele percebe que Jesus estava fraco, que Jesus estava necessitado. Então é nesse momento que ele ataca, que ele arquiteta, que ele tenta ali afastar Jesus da presença do Pai, que é Deus. E a primeira tentação que Satanás tenta Jesus, ali é na hora da necessidade. Jesus teve fome ali naquele momento, depois de 40 dias e 40 noites. E Satanás chega ali oferecendo ali pão. Perceba que no momento da necessidade, muitas das vezes das nossas vidas, muitas pessoas se afastam da presença de Deus. Porque nesse momento o inimigo vem lhe oferecer algumas facilidades, algumas coisas que afastam a pessoa da presença de Deus, afastam a pessoa dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, por passarem necessidade, muitas delas tentadas e não resiste à tentação do inimigo e acaba cedendo à tentação, acaba ouvindo a voz do inimigo, acaba esquecendo totalmente de Deus, que Deus pode prover aquilo que ela está necessitando. Mas no momento da dificuldade, no momento da necessidade, é tentada e cai na cilada do inimigo. Tenha muito cuidado, meu amado, porque no momento da necessidade o inimigo vai tentar contra você. Ele vai usar alguma coisa para te tentar, para te chamar para ele e te afastar da presença de Deus.
E Jesus teve fome depois de 40 dias e o inimigo veio ali tentar Jesus. Se tu és filho de Deus, pegue esta pedra e transforme em pão. Jesus responde para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a segunda tentação que Satanás tentou Jesus no deserto ali, quando Jesus estava ali depois dos 40 dias, foi que ele tentasse a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. E Satanás disse-lhe, olha, se levou ele ali ao pináculo do templo, colocou sobre o pináculo do templo na cidade santa e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só a intenção do inimigo, como o inimigo ele é astuto. De forma alguma, meus amados, nós devemos tentar a Deus, porque Deus não pode ser tentado. De maneira alguma você pode tentar a Deus. Você não pode dizer, eu vou fazer isso aqui porque Deus está comigo. Se você sabe que aquilo que você vai fazer é perigoso, pode custar a tua vida, e você vai fazer só para tentar a Deus, só para mostrar para alguém que Deus é com você, você vai perder a sua vida, porque você está sendo tentado pelo inimigo, e você ali, tentado pelo inimigo, você quer tentar a Deus. Foi dessa forma que Satanás tentou agir ali, para fazer com que Jesus tirasse a sua própria vida, colocou ele no pináculo do templo e mandou que ele pulasse de lá de cima, que Deus ia dar a ordem aos anjos para que protegesse Jesus, para que Jesus ali não sofresse nenhum dano. E Jesus responde para ele, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De forma alguma você deve tentar a Deus. Porque tentar a Deus, os israelitas quando estavam no deserto, tentaram a Deus. E de uma só vez morreu 21 mil pessoas. Porque Deus não pode ser tentado. Se alguma vez você tiver isso na sua mente, tenha certeza que é o inimigo tentando contra você, para você tentar a Deus sobre a sua vida. Não faça isso, de forma alguma. Saiba identificar as ciladas que o inimigo lança contra a tua vida, através da palavra e através da oração. A terceira forma em que o inimigo tentou Jesus ali, quando ele estava ali no deserto, foi que ele novamente ali mostrou todas as glórias da terra para Jesus, mostrou todos os reinos. E a terceira forma que Satanás tentou Jesus ali foi sobre a riqueza. Ele dá riqueza, ele dá fama e ele dá poder. Muitas pessoas hoje são tentadas até mesmo dentro das igrejas, dentro das religiões, e elas acabam cedendo às tentações do inimigo, porque em vez de ficar na presença de Deus, elas preferem ter riqueza, preferem ter poder, preferem a fama, e o inimigo puxa muitas pessoas para ele dessa forma. Pessoas que acham que estão servindo a Deus, que acham que estão nos caminhos de Deus, mas estão ali porque querem fama, querem poder, querem glória, querem riqueza. São tentadas por bens materiais, por riqueza dessa terra, e por causa disso corrompem os seus corações, corrompem a sua mente, corrompem o seu ministério diante de Deus, porque não consegue suportar as tentações pela riqueza, as tentações pelo poder, as tentações pelas fama e pela glória deste mundo. Foi dessa forma que Jesus foi tentado pelo inimigo. E Satanás diz, tudo isso te darei. Está vendo todos esses reinos, todas essas glórias?
Tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. E Jesus diz para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Meu amado, de forma alguma troque a tua salvação por fama. De forma alguma troque a tua salvação por riqueza, por glória deste mundo, por reconhecimento deste mundo. Resista às tentações, às ciladas que o inimigo coloca diante de ti, as facilidades que ele coloca diante de ti. É porque ele quer te tirar da presença de Deus. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas não caem? Quantas pessoas não cedem às tentações do inimigo, às tentações do diabo? E ele usou essas três formas para tentar impedir o ministério de Jesus, que foi vir aqui pregar a salvação. Ele usou a primeira tentação, a necessidade. Depois ele usou para Jesus tentar a Deus. E depois ele usou a terceira tentação, que foi dar riqueza e poder e glória se Jesus o prostrasse e adorasse. Tenha muito cuidado. Continue em vigilância e não troque a tua salvação por nada neste mundo. Continue nos caminhos de Jesus. Continue em oração. Somente dessa forma você vai conseguir suportar e vencer as tentações do inimigo. E no final de tudo, Deus vai te dar a vitória. Depois que Jesus foi tentado, os anjos vieram e o serviram. Resista. A palavra de Deus diz para nós resistir ao diabo e ele fugirá de vós, assim como ele fugiu de Jesus. Resista às tentações e te coloca na presença de Deus e continue vigiando a todo tempo orando. Que Deus possa te abençoar e te guardar em nome de Jesus.